Olá, eu vou começar a explicação do seu treino pelo treino A, que vai ser o treino com foco na parte da frente da sua coxa, quadríceps, né, anterior de coxa, glúteos, que é uma musculatura que trabalha junto, e panturrilhas. E aí eu vou começar a explicação pelo aquecimento. Nós temos aí que vai ser 2 vezes, 2 rodadas, aí a rotina de aquecimento de 1 minuto de prancha frontal, mais 1 minuto de agachamento livre com mini bend, mais abdução do quadril. Aí você vai marcar aí no seu reloginho, no seu celular, 1 minuto para cada exercício desse e vai fazer 2 rodadas dessa sequência. O primeiro exercício vai ser a prancha frontal baixa, que é um exercício que já vai aquecer também a frente da sua coxa. E aí você marca 1 minuto. Quando concluir o minuto, você vai levantar e já vai para o segundo exercício, que vai ser o agachamento com o mini bend. Não sei se na academia vai ter essa liga mini bend, mas eu já guardei uma liga para você. E aí você passa aqui para pegar para o seu uso pessoal. E aí o movimento vai ser agachamento, e aí você sobe sem estender o joelho que está todo de apoio. Você vai fazer o movimento de abrir o quadril, ó. Abre, agacha, abre. E você marca 1 minuto repetindo esse movimento. Quando concluir, você vai repetir novamente, prancha baixa e depois mais uma vez o agachamento. E aí o seu aquecimento está concluído e você já está pronto para dar início à parte principal do seu treino. Agora a gente vai dar início ao primeiro momento principal do seu treino, que vai ser um combinado de 2 exercícios. Você vai fazer um movimento de extensão de quadril com caneleira e um movimento de agachamento búlgaro. E aí a caneleira você vai colocar em apenas uma perna, porque você vai trabalhar, vai fazer uma sequência unilateral de 2 movimentos combinados. Então você basta colocar de um lado a caneleira, a perna que você vai começar. E aí o movimento vai ser a extensão do quadril, que é esse movimento. Você apoia os cotovelos, tem a atenção de deixar a sua coluna paradinha, retinha. E aí você vai fazer um movimento de extensão do quadril, que é esse movimento, com o joelho flexionado, né, o joelho dobrado, sempre lembrando de colocar força no calcanhar quando você subir. Finaliza lá em cima e aí controla a descida. E aí, quando você concluir o número de repetições que estão previstas, que no caso vai ser 10 repetições da extensão do quadril, você já vai deixar pronto o banco lá do lado e aí você vai fazer o movimento de agachamento búlgaro, que é um exercício também unilateral que vai trabalhar muito o seu glúteo e também a frente da coxa. E aí você vai usar os pesos, você veja aí a carga que dá para você utilizar. Inicialmente, se não der para utilizar a carga, você pode dar início sem carga. E aí você faça assim, ó, movimento, encosta no banco, passada bem grande lá na frente, mas que o seu pé que ficou atrás não levante o calcanhar. E aí agora o pé de trás vai para cima do banco. Tanto você pode ficar assim e, se possível, deixe o seu pé nessa posição. Mas se você sentir desconforto no pé, nessa posição aqui, não tem problema de você apoiar a pontinha dos dedos. E aí o movimento você vai agachar, sempre lembrando de jogar o quadril lá atrás e o seu joelho, respeitando aí aquela linha imaginária que a gente coloca aí no pé. E aí você vai contar 10 repetições também, igualmente foi a extensão do quadril. Quando concluir as 10 repetições, aí você vai trocar a caneleira de perna, vai voltar lá pro colchonete, agora vai fazer do outro lado. E aí você vai ficar repetindo isso até que você faça 3 séries na perna 1, no glúteo 1 e 3 séries do outro lado também. Agora nós vamos à segunda sequência da parte principal do seu treino, que vai ser também 2 exercícios combinados. Nós vamos fazer o agachamento sumô no step, e aí você prepara já 2 steps lá na academia para que você faça esse movimento de agachamento sumô. Caso você não tenha step à disposição, você pode fazer o movimento no solo sem problema nenhum, combinado com a cadeira adutora. Então você, quando for preparar o material para fazer o agachamento sumô, você já coloca pertinho da cadeira adutora, que vai fazer esses 2 exercícios combinados. E aí o movimento vai ser o agachamento sumô, que é um exercício que, além de trabalhar a frente da coxa, ele também vai dar para trabalhar na parte interna da sua perna também, né, da sua coxa. Dedinho do pé voltado para fora, o joelho acompanha esse dedinho do pé e aí você desce sempre focando em colocar a força nos seus calcanhares, sempre dessa forma.
Aí você vai fazer a repetição, eu coloquei de 12 a 15 repetições. Você pega uma carga que dê para você fazer 12 pelo menos, e se conseguir passar, você vai fazendo até o máximo de 15. Quando concluir, aí você vai para o segundo exercício, que também vai seguir a mesma repetição. Aí você já senta na cadeira adutora e vai fazer aquele movimento também, trabalhando a parte interna da sua coxa na cadeira adutora, que é aquele fechando, né? Colocando a força para a parte interna da sua coxa. E também você vai colocar uma carga que seja de 12, que você consiga fazer de 12 a 15 repetições nesse segundo exercício também. E aí, desses dois, você também vai fazer 3 séries. Quando você concluir o agachamento e a cadeira adutora, você pode descansar 1 minuto para poder recomeçar novamente o agachamento. Próxima sequência, você vai fazer um exercício apenas, só que você vai utilizar o método pirâmide. E no caso vai ser a pirâmide crescente. A pirâmide crescente quer dizer que você vai aumentar o peso. Você vai iniciar com uma carga e aquela carga você vai aumentar até que você faça 4 séries dessa sequência. Por exemplo, você vai colocar a primeira carga no leg press, que vai ser a pirâmide crescente no leg press. Então, aquela máquina que você vai fazer o movimento empurrando, né? E aí você vai fazer 14 repetições com essa primeira carga. Então, você coloca uma carga que você tenha consciência que dá para fazer 14 repetições. Quando terminar, aí você vai mudar o peso, tem mais ou menos 1 minuto de intervalo. Nesse 1 minuto de intervalo, você vai aumentar o peso um pouquinho para que você agora, na segunda série, consiga fazer 12 repetições. Quando terminar as 12 repetições, a mesma coisa, você recupera mais 1 minuto. Durante esse minuto, você já vai preparando a carga para você subir, né, o peso. E mais uma vez, você vai fazer a diminuição das repetições. Aí, na terceira série, você agora vai tentar fazer 10 repetições. E por último, você vai colocar a carga maior. Depois de descansar 1 minuto, você vai colocar a carga maior que você consegue no leg press e vai tentar fazer pelo menos 8 repetições, certo? Então, nesse caso, você vai fazer 4 séries, sempre aumentando a carga e vai diminuindo aí as repetições como for possível e está determinado. A próxima sequência, nós também temos 2 exercícios combinados, só que não é para a mesma região. Um vai ser o agachamento no rack, e aí você vai colocar uma carga que dê para você fazer de 10 a 15 repetições. Quando eu falo de 10 a 15 é porque você vai tentar fazer 10 repetições. Quando for chegando na repetição 10, o movimento já tem que estar difícil. E quando for a carga tem que estar numa dificuldade que quando você for chegar na repetição 15, por exemplo, ou você nem consiga executar, ou você tenha muita dificuldade de conseguir chegar a essa repetição número 15. E aí vai ser combinado. Quando você terminar o agachamento no rack, você já vai fazer a panturrilha em pé. Pode usar a máquina para fazer a panturrilha em pé. E caso a panturrilha em pé, a máquina esteja ocupada, você pode fazer num degrau, na academia, e utilizar um peso livre sem problema nenhum. E aí você pode ficar fazendo esse movimento, esses 2 movimentos combinados. Quando você termina um, você já vai para o outro. Enquanto descansa a coxa, você trabalha a panturrilha. Quando trabalha a panturrilha, você descansa a coxa. Até que você faça 3 séries, né, dessa sequência, e quando você perceber, eu coloquei já lá pela terceira, quarta semana, você já pode fazer 4 séries dessa sequência. Se achar que está muitos exercícios e vai ficar muito demorado o treino, você pode permanecer sempre em 3 séries. E aí, por último, nós temos um drop set, que vai ser na cadeira extensor, que é aquela cadeira que a gente faz a extensão do joelho, que vai ser utilizado o método drop set. Eu não sei se você já fez esse método, eu vou explicar ele direitinho para que você venha entender. O drop set é um método da musculação que ele é utilizado para a gente fazer ele fazer o exercício até a falha muscular. Como é que eu coloquei aqui para você? Você vai colocar uma carga lá na cadeira extensora, e aí a carga mais pesada que você conseguir na cadeira extensora, e aí você vai colocar ela que dê para fazer 10 repetições, 10 repetições difíceis. Quando chegar no 9, no 10 já está quase sem conseguir fazer a extensão aí do seu joelho, sendo que as 2 pernas ao mesmo tempo, viu? E aí, quando você terminar as 10 primeiras repetições, você vai diminuir o peso um pouquinho, né? Diminuir lá naquelas barrinhas lá de peso. E aí, você, sem intervalo, você já vai começar a fazer mais 10 repetições. Deixa uma carga que quando você for chegando no 9, no 10, essa segunda rodada já esteja também bem difícil. Quando você terminar essa segunda rodada de 10 repetições, você vai diminuir o peso mais uma vez.
e aí você vai fazer mais 10 repetições ou mais, se caso você perceba que nessa última sequência você ainda dá para fazer 12, 13, aí 14, por exemplo, aí você já pode passar dos 10. Quando você fizer essas 3 vezes de 10, aí é que você fez uma série. Aí você vai descansar de 1 a 2 minutos, porque como vai fadigar muito sua coxa, talvez só 1 minuto você não esteja preparada para começar tudo de novo. Então você pode descansar entre 1 a 2 minutos, não passe de 2 minutos, mas pode chegar até 2 minutos de intervalo. Aí você vai começar de novo, coloca a carga maior, aí você faz 10 repetições, diminui a carga um pouquinho, sem intervalo, já faz 10 repetições, diminui a carga de novo, faz mais 10 repetições. Aí é que você concluiu agora a segunda série. Aí descansa novamente para poder repetir mais uma vez. Aí sim você tem concluído o seu treino. E aí nesse treino eu não coloquei cardio porque a intenção é que realmente você dê o seu máximo no treino de membros inferiores. Que o treino de membros inferiores é um treino que a gente já utiliza muita energia. Se você perceber que é possível ainda fazer alguma coisa, aí você vai fazer uma caminhada, pode fazer uma caminhada na esteira, pode pedalar, você veja aí como é que você conclui esse treino. Mas a intenção é que você conclua ele realmente arrasada, sem conseguir ir mais pro cardio, certo?